Fala pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Fábio Lobão, você está aqui no meu canal literário, onde a gente fala um pouquinho de livros e discute a partir deles algumas ideias. Bom, hoje nós vamos falar aqui sobre Bartleby, o escrevente, uma história de Wall Street de Herman Melville. Esse livro você também encontra em algumas edições como Bartleby, o escrivão. Essa minha edição aqui é da Autêntica e é uma edição bilíngue. Nós já vamos falar um pouquinho desse livro. Bom, o Herman Melville, para quem não sabe, é o escritor de Moby Dick, clássico da literatura. E aqui esse conto escrito em 1853, talvez a gente possa falar que seja um clássico. Não sei se chega no nível de Moby Dick, mas é um livro extremamente importante aí, muito discutido, muito falado, né, nos espaços que tratam de literatura. Bom, sobre o livro em si, é uma trama muito simples. A gente tem um advogado, ele tem um escritório em Wall Street, ou Wall Street naquela época. E isso é importante para a reflexão que nós vamos fazer sobre o livro mais adiante. Wall Street já era o centro financeiro ali dos Estados Unidos, de Nova York. Então a gente tem esse advogado, ele não tem nome, ele é o narrador do livro, que é um advogado relativamente bem sucedido na sua função, ele é uma espécie de copista. Talvez a gente consiga associar a figura dele ao que a gente tem hoje de tabeliões, dos tabeliões, né? Ele fazia cópias autenticadas de documentos. Naquela época a cópia era manuscrita, então as pessoas reproduziam por suas próprias expensas, né? Fazendo da sua própria forma ali, escrevendo o documento que lhes era levado, e eles, pela posição que ocupavam, tinham fé pública para poder reproduzir esses documentos. Então o narrador, ele tem um escritório, ele tem alguns empregados extremamente divertidos, que nós já vamos falar sobre eles. E o Bartleby, que vai surgir aí no curso do conto, ele é um desses empregados, e ele é o mais importante. Então a gente tem aí os primeiros empregados, que é o Nippers, o Turkey e o Gingernut. São nomes muito engraçados. Cada um com um perfil diferente. O Turk é o primeiro apresentado, já é um senhor já na faixa de uns 60 anos, ele aparenta ter mais ou menos a mesma idade do advogado, e eles têm perfis interessantes. O Turk, na parte da manhã, é um cara que trabalha super bem. É um senhor já mais acomodado, já mais tranquilo. Ele trabalha super bem na parte da manhã, mas à tarde ele toma uma biritinha ali, uma água batizada, e volta pro escritório sempre muito tonto, muito louco. Então ele não funciona bem à tarde. E aí a gente tem o Nippers como complemento dele, é um jovem ambicioso, meio irritadiço na parte da manhã. Então ele não funciona bem durante a manhã, mas à tarde ele já, depois que ele volta do almoço, ele come, ele alimenta e aí fica tranquilo. Então esses dois aí são os principais empregados aí do nosso narrador. E o terceiro, o Gingernut, que é um garoto ainda, que é uma espécie de office boy. Ele trabalha assim, buscando coisas, buscando comida, essa é a função do Gingernut. Então a gente é apresentado nesse contexto muito engraçado, muito pitoresco, e logo aparece o nosso herói do livro, o Bartleby. O Bartleby chega, uma pessoa meio magra, um perfil um tanto quanto estranho, mas que no início trabalha super bem, faz as cópias, reproduz ali o que o advogado precisa. Porém, num dado dia, quando o advogado está ali apertado com um serviço e ele precisa de todo mundo ali empenhado na execução das cópias, o Bartleby vai responder para ele aquela que seria a frase que ditaria as ações do Bartleby nos eventos subsequentes, que é: eu preferiria não. O chefe dele pede para ele executar um serviço, e quando o chefe pede, ele não pede, ele ordena, e o Bartleby responde simplesmente: eu preferiria não. Aquela resposta desconcerta completamente o advogado, porque eu imagino você ir recusando uma tarefa dessa forma, né? E esse comportamento do Bartleby vai ser frequente. Então, numa nova tentativa, ele vai dizer que preferiria não. E aí ele vai seguir fazendo isso constantemente, e aquilo vai deixando o advogado extremamente intrigado. Tem um episódio muito engraçado também, que é num domingo o advogado resolve fazer alguma coisa no escritório. Quando ele chega lá, ele se depara com a porta trancada, e aí ele escuta uma voz dizendo que era para esperar. O Bartleby estava dormindo lá, e o Bartleby
se recusa a deixar o chefe entrar, também respondendo para ele, eu preferiria não. Então essa situação pitoresca vai ganhando contornos dramáticos. O advogado vai tentando ver o que está acontecendo com o Bartleby, por que ele está se recusando daquela forma, e o Bartleby só responde que preferiria não. Ele fica lá no cantinho dele no escritório, olhando de forma vaga para a rua, respondendo dessa forma. O advogado não tem outra alternativa, ele resolve mandar o Bartleby embora e o Bartleby responde, eu preferiria não. E aí o advogado não sabe mais o que fazer e ele só encontra uma solução, deixar o escritório. Então, o advogado deixa o escritório com a sua equipe, a sua trupe, e vai para um outro local, em Wall Street. E o Bartleby fica lá. É meio estranho mesmo, mas é isso que acontece. E aí a dinâmica, o conto, ele dá um salto temporal, não muito grande, e aí o advogado é interpelado por um colega, uma pessoa que alugou o escritório, pedindo desesperadamente para que o advogado se dirija até o escritório, porque o Bartleby se recusa a sair de lá. E aí é nova tentativa, o advogado tenta convencer o Bartleby nada, e ele não sai, eu preferiria não o tempo todo, e eu preferiria não, até que só uma solução é possível. Chamam a polícia leva o Bartleby preso. O Bartleby vai ficar na prisão, eles não trancam o Bartleby na cela pelo comportamento, pela situação, né? O Bartleby não cometeu um crime, mas o Bartleby se recusa a fazer todas as atividades da prisão, inclusive comer. E aí eu acho que vocês podem imaginar qual vai ser o desfecho do Bartleby, né? E aí a gente tem a parte final do livro, eu não vou trazer spoiler, embora eu tenha feito aí um mini spoiler, mas é inevitável falar desse livro sem citar o desfecho dele, né? E aí no final do livro o advogado ele toma conhecimento daquilo e ele fica intrigado com a situação, ele vai tentar de alguma forma saber alguma questão e ele descobre que o Bartleby era um antigo funcionário do departamento de Correios que tratava de destruir cartas que não chegavam ao destinatário. O Bartleby é demitido por um corte que é feito junto com outros e aí é a única, digamos assim, explicação do porquê o Bartleby, não do porquê, mas quem era o Bartleby, né? Essa pessoa que tinha um emprego no departamento dos Correios, foi demitido e ele depois foi trabalhar com um advogado e de repente ele se recusa a fazer as tarefas. Essa é a trama. Bom, esse livro suscita diversos questionamentos. A Autêntica, até aqui na orelha, ele fala de várias interpretações que o livro tem. Bom, eu tenho duas. Não sei se correta, é difícil, porque uma obra aberta suscita diversas discussões e a gente às vezes não está na cabeça do autor. O autor queria algo mais simples e a gente aqui confabula, né? Mas assim, a minha impressão é a seguinte, o Bartleby me parece uma crítica muito construtiva, na minha visão, à sociedade capitalista, e a gente tem que entender que o contexto do capitalismo naquela época talvez fosse um pouco diferente, ou nem tanto assim, do que é hoje, né? Então a gente não tinha legislação, as pessoas trabalhavam horas por dia, crianças trabalhavam, como é o caso do Ginger Nut. Então acho que a inclusão do Ginger Nut aqui justamente um componente dessa crítica que o Herman Melville faz. Então você tem funcionários extremamente pirados, digamos assim, né, com comportamentos estranhos. Seria por causa do trabalho? Não sei. E me parece que o Bartleby seja ali uma alegoria do que acontecia ou do que acontece com as pessoas numa sociedade de mercado, que é uma sociedade impessoal, uma sociedade que exige produção o tempo todo e é uma sociedade que às vezes ignora a pessoalidade, né, daqueles que estão inseridos nela. Digamos assim, essa exclusão que é feita, ela acaba por gerar comportamentos de saúde delicados. Me parece que o Bartleby sofria de algum problema de saúde, uma depressão. Então, a saúde mental do Bartleby não era das melhores, talvez isso já viesse desde a demissão. E aí é mais um aspecto da sociedade de mercado, demissões ocorrem, não importa se você
precisa trabalhar ou não, isso é uma realidade. Então a gente tem uma pessoa que já perdeu o emprego, trabalhava de uma forma, passou a trabalhar de uma outra forma, até um serviço muito mecânico, um serviço que viria a ser substituído lá na frente por copiadoras. Então você tem aí um serviço que não é tão intelectual, mas é um serviço que você troca. Isso acontecia entre eles mesmos. Você vê que o Nippers e o Turk, eles intercalavam as jornadas de trabalho, então um substituía o outro naturalmente. Então você tem essa discussão aqui que me parece essa assim muito clara. Não acho que chega ao nível de que o Bartleby se recusava porque ele era o proletariado e o proletariado se recusa a trabalhar no sentido revolucionário, mas ele me parece sim um produto na sua pior dimensão da sociedade de mercado. Então eu vejo o livro e, como eu disse no início, é uma história de Wall Street. Então é justamente talvez a ideia que o Herman teve de expor para as pessoas o que estava acontecendo e o que viria a acontecer numa sociedade regida pelas leis do mercado. Esse é um ponto, e o segundo ponto aí é a saúde mental, talvez decorrente das questões envolvendo o capitalismo, né? O Bartleby foi completamente tragado por um estado depressivo, eu não vejo de outra forma, porque ele se recusava a fazer tudo e ele simplesmente desistiu. Então, nesse sentido, eu acho que a obra ela aborda esses dois temas que estão interligados, né? E hoje a gente vê isso com tranquilidade aí. Em 2024, isso é tema recorrente aí de quem trabalha com isso, né? De psicologia, com trabalho, tudo isso. Então, nesse sentido, é uma boa crítica. Eu só penso que careceu um pouco de desenvolvimento. Então, como é um conto, mas você tem contos bem desenvolvidos, né? Então aqui talvez tenha faltado alguma coisa, assim, alguma coisa que tornasse a obra não tão aberta e desse a ela um dimensionamento. Pois, olha, é isso aqui que eu estou querendo falar. Não é necessário fazer isso, né? Nem todos os autores fazem isso, mas em alguns casos você tem uma certa maestria. Você consegue compreender ainda que o livro seja aberto. Nesse caso, você tem que fazer alguns exercícios. E acho que o sem número de interpretações que esse livro tem é um produto aí da própria construção do livro, dos personagens, especialmente do Bartleby. Então fica essa coisa meio vaga, e aí nesse sentido acho que o livro ele carece um pouco. De toda forma é uma leitura muito agradável, essa edição é bilíngue, então também é uma forma de exercitar o inglês. Tem bonitas ilustrações, as ilustrações são belíssimas aqui, a gente tem boas ilustrações, a edição é bem recheada nesse sentido. Então vale a pena ler, é uma leitura curta, eu li ele num dia, então é uma boa obra, mas não espere dela aí reflexões muito exacerbadas e exaustivas sobre os problemas que o capitalismo traz na nossa vida. Beleza, gente? Fico por aqui. Peço aí para você curtir, seguir o canal, ativar as notificações, comentar, me dizer o que você está achando, se você gostou, já leu Bartleby, qual foi a sua impressão, se você concorda comigo ou não. Vamos trocar uma ideia aí, vamos fazer esse canal crescer, porque leitura é importante, a partir dela é que a gente compreende as coisas, passa a entender melhor as situações que nos cerca e aí fazer do nosso lugar um lugar melhor. É isso? Abraço, gente. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.